Olá, que prazer, que alegria é a gente poder estar aqui nesse momento de café e fé, onde nós podemos partilhar com você da grande bênção, da alegria do Evangelho, compartilhar daquilo que há de mais precioso neste mundo. O Deus que se encarnou, o Deus que se tornou gente como nós, para salvar a maneira errada que nós vivemos neste mundo. Nós temos trazido aqui outros amigos queridos, outros irmãos amados, para compartilharmos juntos desse momento de café e fé. E hoje nós trouxemos o amigo, irmão em Cristo, o querido Tiago Ruiz, que está conosco, e nós vamos trabalhar aqui um tema tão importante que é o fundamento da família e a nossa inclusão em Cristo Jesus. Nosso objetivo com esse programa é anunciar as boas novas, anunciar a esperança no mundo tenebroso, no mundo escuro, onde as neblinas das pretensões humanas, das ideologias, dos sistemas têm cegado as pessoas. E nós vamos caminhar aqui trabalhando nesta área tão importante que é a família. Os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer mais o nosso material e também participar, dando as suas opiniões ou fazendo alguma pergunta. E nós queremos contar com você como um parceiro nosso, como um companheiro na área da oração, orando ao Senhor para que Ele nos conduza, para que nós possamos ter uma vida mais firme na suficiência de Cristo. Você pode também contribuir para a sustentação deste programa, ele tem custos e a sua participação livre, sem cobrança, sem imposição, voluntária, pode nos ajudar a permanecer aqui no ar. E você também pode compartilhar com os seus amigos, com as pessoas que você acha que devem ouvir esta palavra, e nós ficaríamos muito agradecidos pela sua participação. Então eu gostaria que você pegasse aí o seu cafezinho e nós vamos começar já nosso café e fé, com muita alegria. É já que voltamos. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele fala aqui de um amor sacrificial, o amor de Cristo na família, morrer por todos e todos morrerem. Desejo de uma família em Cristo. Como é que você entende isso, meu amigo? Você que é um
um homem do direito, um homem que labuta, às vezes até com as dores mais pesadas da criminalidade, como criminalista. Como é que você vê o amor de Cristo nos constrange? Como família, qual é o fundamento da família? Inclusive, às vezes, com famílias destruídas, né? Litigando entre si. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele retoma essa passagem aqui, começando pelo amor, né? Ele fala o amor. O amor é o princípio aqui, mas mais do que isso, o amor em Cristo, ele é o fio condutor também, e é não só o ponto de partida, o fio condutor, como é a conclusão, né? Ele é o alfa e o ômega. E esse amor é um amor que compele. Esse constranger aqui é um constranger forçoso, mas sem nenhuma deselegância. É aquele amor que atrai. E quando esse amor atrai, tudo se faz novo. É verdade. Eu vejo que o mundo, foi a Santo Agostinho que disse: ame e faça o que quiser. Por quê? Nesse ponto, o amor, ele não vai ofender, ele não vai roubar, ele não vai... Porque se eu amo, não é? Esse é o amor de Cristo que nos constrange. Tem um pontinho aqui, é que ele morreu por nós. Mas não só morreu por nós, mas morreu nos levando a morrer com ele. Logo morreram. Todos morreram. Por quê? Por que existe tantas dificuldades nos relacionamentos? O ser humano, quando nasce com o seu espírito morto desde a queda, né, a partir de Adão, ele não tem condição de amar. Não esse amor sacrificial, esse amor que faz tudo sem exigir nada em troca, esse amor que se entrega a alguém que não tem qualquer mérito, esse amor que não é uma troca, que não busca levar vantagem, e só o amor sacrificial, quando ele naquela morte nos inclui e nos dá nova vida com ele na ressurreição, é ali que inicia um fundamento e uma transformação em uma vida. E essa vida dentro de uma casa, dentro de uma família, pode fazer e vai fazer a diferença. Pois é. Se não houvesse amor sacrificial, os relacionamentos, eu entendo, Tiago, são muitas vezes interesseiros, como você falou, o amor interesseiro, um amor de cobrança, de troca, de negócio, que não se liga, que não tem uma relação assim de libertação. E Paulo diz assim, em Efésios, no capítulo 2, verso 19, 20 a 22, por aí, ele diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Para ser da família de Deus, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, para que a família tenha fundamento permanente, não um fundamento transitório de interesses. Às vezes você que lida com o direito sabe que muitas vezes o casal está unido por causa dos bens, não é verdade? Verdade. Ou por causa dos filhos. Mas esse fundamento aí, ele passa. Do medo de ficar sozinho. Medo de ficar sozinho. A família, os filhos vão embora e o casal fica. E aí... Dois estranhos. Dois estranhos. Ou porque tem alguns bens, eles ficam ali, mas
não tem o fundamento, não tem a pedra angular que a família deve ser edificada, que é Cristo. Nós não estamos aqui falando de religião, né? Não, é de uma pessoa, né? Jesus Cristo, ele é a rocha, ele é a rocha. E a casa que é firmada sobre a rocha, pode vir o mau tempo, a tempestade, e virão. As dificuldades, os sofrimentos, mas aquele que está fincado em Cristo faz a diferença dentro de casa, vai ser luz a princípio ali nesse lar, e o fundamento da família traz vida para aquela casa, e isso certamente impacta gerações. Quantas histórias a gente conhece, ouve de que alguém que é atraído ao Senhor e que começa a sua caminhada sozinho dentro de uma casa, transforma aquele lar e geração após geração, essas famílias que são constituídas a partir dali estão firmados em Jesus, num amor que não decepciona. É exatamente isso que me parece que o texto está dizendo, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Ele morreu por todos, e todos morreram nele, porque ele nos incluiu naquele pacote, né? A morte dele foi compartilhada, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles que ressuscitou. Morreu. Então, o interessante é exatamente essa vida egocêntrica que nós temos fora de Jesus, onde eu sou o centro do universo, né? Eu brinco até uma vida que contraria Copérnico, que o Sol não é o centro do universo, mas a pessoa, né? Então o Sol não gira em torno da Terra, mas em torno dela. Essa é a vida do ser humano, em que quer atender os seus interesses, as suas vontades, é autoconfiante. E aí, a partir do momento em que ela é incluída nessa morte, ela não passa mais a viver para si, mas para esse Deus que a transformou e para o próximo. Então eu entendo que o amor de Cristo nos constrange para nós discernirmos isto, que a morte de Jesus Cristo não é uma morte sua somente, mas é uma morte nossa. Nós precisamos morrer para o nosso ego, para a nossa autossuficiência, para que possamos viver banhado, mergulhado no amor de Deus que vai em direção ao próximo. Exato. Não é? Muda o eixo. Muda o eixo. Quanto o amor que eu tenho é por mim, um amor narcisista, no encontro com Cristo, nessa nova vida, esse amor ele vira para fora. E aí é uma vida para o Senhor e uma vida para o próximo. Então, onde eu tinha a minha vontade, eu passo a amar a vontade do Pai. Onde eu tinha os meus interesses, eu passo a me preocupar com o interesse do próximo. E essa vida vivida no lar vai constranger pelo testemunho os outros familiares. Se é um esposo, ou se é uma esposa, ou os filhos, esse amor a partir da vida de Cristo nele, vivendo para o próximo e para Deus, vai começar a fazer a diferença, e essa luz de Cristo vai resplandecer por meio da vida dessa pessoa, e com certeza é uma casa transformada. É muito lindo. Jesus uma vez, ele estava conversando com os discípulos, e ele disse, pois qual é maior? Aquele que está na mesa ou aquele que serve à mesa? Pois no meio de vocês, eu sou quem serve. Quem serve. Não é o que está na mesa. Então, esse amor é um amor de serviço. E nós vamos dar uma paradinha aqui por um instante, já já nós voltamos, para a gente entrar nesse lado da família
e do serviço uns com os outros. Espera que já voltamos. Quando a gente casa ou tem uma família, nos laços adâmicos, nos laços puramente naturais, a gente vai enfrentar uma série de problemas que parecem insolúveis. Eu vou contar uma pequena experiência minha, porque eu fui criado na igreja, fui educado em colégios cristãos, fiz um seminário, fui ser pastor, mas eu não tinha Jesus. Eu tinha a religião suficiente para me, vamos dizer, eu costumo usar assim, para me tirar da cadeia, mas eu não tinha evangelho que me desse caminho para o céu. E eu me casei, nós tivemos, os primeiros anos de casamento foram terríveis. Eu com 5 anos de casamento, eu pensava em me divorciar. Mas nesse meio aí, Jesus entrou na minha vida. Ele passou a ser o fundamento. E a coisa mudou. Houve uma mudança. Eu deixei de lado aquelas picuinhas, aquelas coisinhas que a gente... Por quê? Porque eu morri com Cristo. E Cristo é a minha vida. Não que nós não tenhamos problemas, mas que os problemas agora são resolvidos de outra maneira. Então a família precisa conhecer Jesus com os olhos espirituais e não simplesmente com os olhos terrenos. O que você acha disso? É interessante que Paulo, aqui na sequência que nós estamos lendo de 2 Coríntios 16, ele diz: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Paulo enxergava a vida, o mundo, com os olhos da carne. E ele precisou ser cegado. E Ananias ir lá, né, por mandamento do Senhor, e lhe dá dar uma nova vista, um novo olhar para ele. E ele passou a não enxergar mais Cristo como ele via, como ele perseguia, com os olhos da carne. Então essa vida espiritual que Paulo está dizendo aqui, eu preciso olhar o meu entorno e não viver mais para mim, viver para Cristo e para o próximo. E isso inicia a partir da família. Eles são o mais próximo dos próximos. E esse amor desinteressado, olhando primeiro a esposa, olhando primeiro os filhos, olhando primeiro o marido, ele faz uma reflexão inteira no lar. Como assim? Como é que ele que desejava isso, que tinha esse interesse e não abria mão, agora quer o melhor para mim e não tem mais o interesse nele, em si próprio? A esposa vai ficar inquieta. E aí vai encontrar um Jesus que habita naquela vida. E esse lar começa a ser transformado. A partir do momento que nós começamos a servir os nossos filhos, servir a nossa esposa, nesse amor desinteressado, que Cristo patrocina, que vem dele, né? Esse amor que não exige troca, né? Eu gosto muito, Tiago, de histórias, né? Essas historinhas ilustram. E eu me lembro de um caso do seu João. O seu João era um homem da roça, um homem que trabalhava, tinha o seu sítio, tinha
as suas coisinhas, criava a família lá na roça, mas ele gostava de uma pinga. Ele enchia a cara quando ele ia fazer a feira na cidade e todo sábado era um quiprocó. Chicote num no outro filho, porque ele chegava bêbado e ele trasvasava aqueles seus sentimentos, né? E uma vez ele foi na cidade, naqueles sábados, e ao invés de encher a cara de cachaça, ele foi achado por Jesus. Ele conheceu alguém pregando lá na praça e falou de Jesus, que Jesus veio para salvar os pecadores, e a pessoa explicou que a morte de Jesus era uma morte que compartilhada, e o Sr. João creu. E ele voltou uma alegria e vinha cantando montado na sua mula. E quando eles viram ele cantando, disse: "Ih, o pai hoje está pior ainda, está bêbado, tá." E aí saiu correndo, menino para um lado, mulher para o outro, dentro do sítio, e ele gritava assim: "Não, gente, o velho João morreu. O velho João morreu." Aí que eles corriam, mas tá doido agora. Mas aquela história não termina aí. Termina na sequência, como você disse. O sujeito é convertido e dentro a família. É a família do seu João. Foi totalmente ganha para Cristo. Por quê? Não mais vive para si e não vive vendo Cristo segundo a carne, mas vendo de maneira espiritual. Seu João passou a ter uma vida de oração com a família. O que você acha sobre a meditação da palavra, sobre o culto doméstico, sobre aqueles momentos em que nós podemos sentar com a família, ou todo dia, ou pelo menos uma ou duas vezes por semana, conforme o calendário permite? Como é que você vê isso aí? A vida de cada cristão é um culto perene. Nosso levantar já é um louvor, um adorar ao Senhor, uma constante oração, mas poder desfrutar desse momento em família, né? O pai ou a mãe ensinando os filhos, ou o filho que se é o convertido, poder citar um versículo bíblico e explicar o seu significado para essa família. E nós sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia. E essa palavra vai gerar um significado. Então essas oportunidades de edificação da família, os laços de amor familiar são estreitados, né? A família ter a oportunidade de orar junto. Os problemas a gente sabe e todos os sofrimentos que a vida não passa despercebida a ninguém são grandes. Mas quando uma casa está fincada na rocha, edificada nessa pedra angular que é Cristo, aí há uma solidez, uma diferença em que, diante dos problemas, eles sabem a quem se socorrer. E o mais interessante, quando fazem isso conjuntamente, Não é? reunidos, poderem juntos colocar diante de Deus uma dificuldade que está tendo no lar, ou um momento de perdão, um momento de restauração. O culto doméstico é algo que faz a diferença, faz a diferença. E ainda que você seja sozinho, você pode separar um momento, um sábado pela manhã, que todo mundo esteja passando por ali, onde você está tomando um café, por exemplo, e olha aqui que interessante esse versículo, esse tal versículo. Começar de uma forma espontânea, devagar, Suave, né? disseminando a palavra. Porque aí é ali onde o Espírito do Senhor vai agir e fazer o convencimento. Porque nós não temos nenhum poder para transformar o coração e a mente de nenhum familiar, nem por força, nem por violência. Nós sabemos que o Senhor trata
por amor. Então, disseminar a palavra. Às vezes um versículo deixado gravado numa porta de geladeira. É um culto doméstico realizado. Não tem dúvida, não tenha dúvida. Eu gostaria de falar uma coisa para você, que nesse texto aqui, o apóstolo Paulo diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura ou uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele não diz se alguém está na igreja católica, nem se alguém está na igreja batista, nem se alguém está na igreja metodista, nem se alguém está na igreja XYZ, mas se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Porque nós estávamos em Adão, quando Adão pecou. E nós herdamos de Adão a sua natureza e a sua pecaminosidade. E nós fomos colocados em Cristo quando Cristo foi crucificado, porque ele disse, eu quando for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Significando de que gênero de morte ele havia de morrer. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E há uma nova ética, um novo estilo de vida, que é a vida de Cristo. Você pode compartilhar dessa sua própria experiência, Tiago? Ah, sim. A minha casa eu consagro ao Senhor. E as dificuldades que eu tive longe de Cristo, elas foram sanadas na cruz. Amém. Ali, a partir do momento em que os meus joelhos se dobraram, o meu coração contrito foi entregue ao Pai, uma nova criatura nasce numa nova casa que passa a nascer. E essa transformação, por meio de Jesus, reflete na vida do casal, na vida dos filhos, e há uma nova família em que nós somos integrados também. Isso que é o mais importante. A grande família, a família da fé, Exatamente. A família de Cristo. Nós somos inseridos nessa família. Nós queríamos aqui dar uma palavra final de agradecimento ao Tiago por estar conosco aqui, batendo esse papo, e também a você, que pela graça do Senhor tem ouvido, está participando aqui conosco, que Deus abençoe a sua vida, que você ganhe essa dimensão, não de religiosidade externa, mas da vida espiritual interna, da vida de Cristo no seu coração, e que essas mudanças que são operadas por meio dele se espalhe na sua casa, nos seus relacionamentos. Eu quero aqui fazer o nosso momento de abraço, aquele abraço que a gente sempre dá assim, de coração para coração, esperando encontrar com você por aí, próximo. Até o nosso próximo encontro, tomando o nosso café com fé. Até lá.